Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Antes de ler o verso, vou fazer as reverências. Convido a vocês que me acompanhem mentalmente. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, eu vou ler o verso 42 do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, Krishna é a fonte de todos os avatares. Verso 42. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, por sua vez, transmitiu o Bhagavatam ao grande imperador Parikshit, que se sentou, rodeado de sábios, às margens do Ganges, esperando a morte sem comer nem beber. Repetindo, verso 42. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, por sua vez, transmitiu o Bhagavatam ao grande imperador Parikshit, que se sentou rodeado de sábios às margens do Ganges, esperando a morte sem comer e nem beber. Gratidão pela oportunidade. Hare Krishna. Obrigado, Verinha. Obrigado, Márcia, pelo maravilhoso sadhana. Eu vou fazer uma pequena dissertação e vou ler o sânscrito do verso aqui no meu celular. Om Satu Samsravayam Asa Maharajam Parikshitam Prayopavistam Gangayam Paritam Paramarshibhi. Om Gyana Chimidandasya Gyananjana Shalakaya Shaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, neste Jagat, a manifestação cósmica, assim chamada material, cheia de ignorância sobre a meta última da existência, o mestre espiritual, cheio de compaixão pelas almas condicionadas, abri meus olhos com a tocha do conhecimento védico. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas reverências. Jai Gurudeva, Jai Prabhupada. Hare Krishna. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva. Todo o Srimad Bhagavatam, ele é baseado, é a consequência dessa história que vai ser narrada no próximo capítulo que nós vamos começar semana que vem. Esse era um rei, o imperador Parikshit, era um rei, um grande imperador védico. Na época védica, os reis, os imperadores, eram almas, seres muito piedosos, muito conscientes de Deus, tinham muita bondade e compaixão. Eles não abusavam do poder como nós vemos na era de Kali, né? Não só hoje em dia, mas no passado, na história que a gente conhece, né? Dos reis que abusavam do poder que eles tinham. Esses reis eram muito conscientes de Deus e eles eram muito justos, eles praticavam o Dharma, que é proteger a população. Porque o rei é um kshatriya, assim como um guerreiro, o polícia, né? Policial. Eles têm que ter, no seu Dharma, eles são maternais, eles protegem a sociedade, né? Eles governam com justiça, com amor. Então, esse rei, ele teve uma maldição, que vai ser contada na história, que eu não vou contar agora, que é um pouquinho longo. Então, ele foi condenado a morrer em 7 dias. E como ele era consciente, ele tinha, né, essas pessoas, elas cresceram na cultura védica, com o conhecimento védico. Então, eles sabiam que a vida é uma preparação para a morte. A vida é uma oportunidade para adquirir conhecimento, despertar, se iluminar, sair da ignorância
e despertar a sua verdadeira natureza, né, que é uma alma espiritual eterna, e sair desse ciclo que nos amarra, né, essa prisão de nascimentos e mortes. Então, ele era consciente disso, esse rei. Então, ele aproveitou a oportunidade dessa maldição, que ele tinha que morrer de qualquer forma, não podia escapar, para abandonar tudo, deixar o reino, a família, a riqueza, o poder, tudo, se dirigiu à margem do Ganges, às margens do Ganges, se dirigiu a um sábio, que é Sukadeva Goswami, e pediu para esse sábio lhe iluminar, recitando o Srimad Bhagavatam durante 7 dias. E é isso, por isso que nós temos Srimad Bhagavatam, que foi depois compilado, né, por Srila Vyasadeva, que era o pai, e nós temos, então, a narração do Srimad Bhagavatam, que a mesma coisa que ele fez, nós estamos fazendo aqui, só que ele tinha 7 dias, que já sabia que ele ia morrer em 7 dias, né, que ia abandonar o corpo. A alma não morre, na verdade, né? Então, a cultura védica, o conhecimento védico, eles dão esse ensinamento que é essencial, fundamental, que a vida é uma preparação para o momento da morte. Porque se a gente entende que nosso enredamento, né, enredamento com o karma, né, com as ações, você vê, cada dia a gente recebe um pacote do karma, né, uma bomba que explode e aí quebra o carro, alguém morre, fica doente. Também tem o karma bom, né? Você ganha dinheiro, você é promovido, você encontra um trabalho, você encontra um amor, você se cura de uma doença, né? No pacote a gente recebe o bom e o ruim. Aí depende do nosso karma, às vezes é mais ruim do que bom, às vezes é mais bom do que ruim. Mas esse pacote está aí constantemente, né? A novela, né? Cada dia é um novo capítulo da novela. Cada um tem sua novela, né? Cada um tem sua novela da Globo. A gente pode fazer um filme de cada ser da Terra. Nunca vai acabar né, a profissão de ser cineasta, porque você pode fazer um filme, escrever um livro, uma novela de cada alma condicionada. Então, nós recebemos esse pacote todo dia, né? Vai caindo. E uma pessoa que é inteligente diz assim, bom, chega de sofrer, chega, o que é isso? Não tem outra coisa na vida, só isso? Recebendo pancada todo dia? Ou às vezes não é todo dia, mas toda semana, ou todo mês, ou todo ano, tem, né? Você paga as contas. Então, a pessoa inteligente vai se questionar. Então, qual é a meta de estar aqui, né, enredado nesse karma? Aí ela vai procurar conhecimento. Então, porque se diz assim, na Bhagavad Gita, né, se vocês lembram, se vocês relêem a Bhagavad Gita, que o pensamento que você tem no momento da morte vai determinar a sua vida futura. Quer dizer, não é o pensamento naquele último... porque é muito difícil, né? A gente geralmente está com dores, ou é uma morte instantânea, ou tem, né, tem dificuldades, mas, assim, o estado de consciência que você leva no momento da morte, né, a morte física, é que vai determinar a sua próxima vida. Então, se nós queremos parar de uma vez por todas toda essa novela kármica, a gente tem que se preparar para que no último momento a gente esteja com uma consciência já desperta, uma consciência espiritual, uma consciência ligada com o Supremo, com esse amor do Supremo, né? É difícil? É garantido que a gente vai ter? Não é garantido. Mas nós vamos colocar tudo do nosso lado, nós vamos fazer o maior esforço, né? Pegar, assim, o melhor que tem, que pode nos oferecer isso, o melhor orientador, o melhor conhecimento, cultivar a saúde, porque sem saúde não dá para fazer nada, né? Quando a gente está doente, não consegue nem cantar um mantra, nem pensar em coisas... Você só pensa na dor, né? Você só fica
concentrada na dor. Então, por isso que cultivar a saúde é muito importante. A saúde para esse objetivo. O Ayurveda, por exemplo, e o Yoga, na cultura védica, o objetivo deles é ter saúde para poder meditar e poder se dedicar a cultivar o conhecimento. Hoje em dia, no Ocidente, Yoga, Ayurveda são feitos para poder ter saúde, para poder aproveitar melhor da vida, né? Comer melhor, fazer melhor amor, ser mais próspero. Tudo isso é válido, claro, mas sem esquecer o fundamental, que a vida humana ela é feita, ela é uma oportunidade muito rara de poder se libertar desse ciclo, dessa novela que a gente vem levando, né, a milhões de vidas, sei lá quantas vidas na eternidade. Então, ela é muito rara, essa oportunidade. E nós estamos numa época extremamente afortunada, porque, olha só o paradoxo, embora estamos numa época extremamente poluída, degradada, decadente, tudo está poluído, a menos de ser rico, né, é difícil comer coisa orgânica, viver num lugar onde você tem ar puro, água pura, etc., né? Mas, do outro lado, nós temos à nossa disposição esses conhecimentos tão elevados que na antiguidade era só reservado a eruditos, a brahmanas, a yogis. Por exemplo, vocês veem a cultura védica, ela veio no Ocidente em massa quando? No meio do século passado, né, com a revolução cultural que os hippies trouxeram, que começaram a ir para a Índia buscando gurus, né, o movimento Hare Krishna do Srila Prabhupada veio nos fim dos anos 60, e antes era reservada só a uma elite, a cultura, o conhecimento védico, os Vedas, a Bhagavad Gita, tudo isso, veio para o Ocidente, mas só algumas pessoas na Europa, na Alemanha, alguns, né, nos Estados Unidos, tiveram acesso a esse conhecimento. E olha, hoje em dia, como está tão disseminado, né? Tanto se você quer ir para o lado Vedanta, ou para o lado Vaishnava, da Bhakti, ou todo o conhecimento do Yoga, do Ayurveda, assim, é maravilhoso. Você pode estudar sânscrito com gente que fala a mesma língua que você, né? Na maioria dos países, você vai encontrar professor de Ayurveda, de sânscrito, de Vedanta, de Bhakti Yoga. É maravilhoso, é uma oportunidade realmente preciosa. Então, nós devemos pegar com muita gratidão essa oportunidade, e esse imperador é um exemplo para nós. Né? O Srimad Bhagavatam eles mostram um exemplo, essas grandes almas, como o imperador. Imagina, um imperador, ele tem tudo, tem riqueza, tem mulheres bonitas, tem poder, tem conforto, e o cara abandona tudo para ir ouvir um sábio na beira do Ganges, sem comer mais, dormindo, sei lá, numa esteira de palha no chão. Olha só o nível, né? Olha só o nível de elevação de consciência que ele tinha. E não só ele é uma história, né, contada no Bhagavatam, mas tiveram muitos, muitos, muitos que fizeram isso. Então, é um exemplo para a gente. Nós não vamos ir na beira do Ganges, e mesmo na beira do Ganges hoje em dia não é como nessa época, está poluída, cheia de plástico, né? A Márcia esteve lá, já viu como é que é. Tem gente te incomodando o tempo todo, te vendendo coisas, mas é só um exemplo, né? Que a gente pode ir às margens do conhecimento védico, aos pés de um guru, de um instrutor, um orientador qualificado, puro de coração, e adquirir conhecimento e praticar seriamente esse conhecimento, porque ele realmente é libertador, e vamos colocar tudo do nosso lado para obter essa liberação, que um ser inteligente que se ama, ele vai procurar com toda a garra, né, com toda a sinceridade, porque continuar a viver nessa novela, né, é chato, incomoda. Às vezes ela é boa, às vezes tem, né, se aproveita super,
mas muitas vezes é pesado, né? É muito pesado. Então, vamos seguir o exemplo desses sábios tão magnânimos da cultura védica, tá bom? Eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham um excelente dia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.